Bom dia, terceira série. Hoje é dia 15 de setembro. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a segunda série, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a segunda série. Isso é engraçado. Então, era para a gente ter começado no dia 10, mas dia 10 eu não pude estar com vossas senhorias por motivos pessoais. Eu tive a Rayane tentou até aliviar para o meu lado, mas foi por desequilíbrio meu. Eu tive uma crise de ansiedade violenta na quarta-feira, e aí na quinta-feira eu não tinha a menor condição de me levantar da cama. Mas agora eu já estou bem, peço desculpas pelo atraso, mas a gente vai acelerar o passo, certo? Sobrou para vocês. Então vamos começar, vamos falar aqui sobre a Segunda Guerra Mundial. É o capítulo 14, quem está no livro digital pode só clicar lá na entrada do capítulo, né? E quem está no livro impresso, ó, o David entrando. Quem está no livro impresso, página 146. Certo? Deixa eu já tirar a foto aqui. David. 146. Certo? O livro começa com uma reflexão aqui sobre o que move a humanidade. Marília está entrando errado. Marília, você entrou na sala errada. Ainda não conectou o áudio. Marília, você entrou na sala errada. Ai, prof, mil desculpa. Não tem problema, acontece. Acabei no segundo. Essa semana eu achei engraçado que entrou uma menina, acho que do 9º ano, alguma coisa assim. Ela entrou fazendo pose e mandando beijo, achando que tava na sala dela. Tadinha, acontece. Acontece. Todas as turmas tá rolando esse problema. Mas enfim, né? Ali o livro ele faz uma pequena reflexão, né, do que leva as sociedades humanas a realizar guerras, a construir bombas, né? O que passa na cabeça das pessoas ao se tratar de usar a força e tal, né? E aí, depois dessa reflexão, o livro fala um pouco sobre a questão de compreender razões históricas pelas quais esses países todos passavam naquele momento, né? E que temos que tomar muito cuidado para não transformar pessoas em heróis ou em vilões absolutos, desconsiderando a realidade, desconsiderando os interesses da sociedade que eram propagados ali. Pronto, é só tá mais ou menos um negócio aqui. Bom, então a gente vai começar falando sobre o que estava acontecendo, tá? A gente vai começar, o livro começa falando da Alemanha, na verdade, e aí traz de volta tudo o que a gente já falou da questão da derrota representada no final da Primeira Guerra Mundial, a questão dos problemas econômicos que a Alemanha passou, e em contrapartida aos países vencedores, né, da guerra, especialmente os Estados Unidos, que não apenas saiu fortalecido, mas saiu como potência, né, na época. Falava ali da dificuldade de recuperação da Alemanha, depois da crise de 29, enfim. Tá? Então traz de volta aquilo que a gente já falou muito, muito mesmo. Tá? Então a Alemanha estava enfrentando dificuldades econômicas, dificuldade para quitar aqueles pagamentos referentes ao Tratado de Versalhes, aos acordos forçados que a Alemanha teve que enfrentar, a questão da hiperinflação, da desvalorização da moeda, a humilhação. Então, tudo isso fez com que acendesse aí o nacionalsocialismo, que é o partido nazista, que é um partido de extrema-direita, nós já falamos sobre isso, né? E que pregava ali a ideia de que os alemães, na verdade, eram uma raça superior, que eles tinham direito sobre o mundo, que eles deveriam retomar ali suas forças, enfim. E aí, como a gente já falou, isso acabou massageando o ego e a população apoia a entrada e o crescimento do nazismo, que através aí das seus discursos descontextualizados, da propaganda forte, acabou conseguindo não apenas se tornar um partido
grande e poderoso como um partido de liderança absoluta, né? A gente vai ter ali o Hitler virando o Führer, né? Que eles chamavam que é um líder total do governo, né? Que controla tudo, enfim. Aquele trem 10 dias, né, que você passou. Muito interessante. Vocês viram? Que o livro de vocês, né, indicou lá. Eu vi também. Forte, né? Uhum. Pois é. Então, é bem nesse contexto de controle, ele mostra ali o controle, né? Como que forma uma mentalidade que está vivendo naquele momento. Porque, assim, a gente falou muito das pessoas que foram vivendo períodos de crise e foram se adaptando àquele controle nazista. Mas a gente também tem que lembrar que tem pessoas que nasceram só naquela realidade, que é toda a realidade que elas conhecem. E essas, sim, eram aquelas mais cegas, né, pelo nazismo, porque era a realidade que elas conheciam. E era uma realidade de crescimento econômico, né? Bom, então no livro de vocês, na página 3.14.1-3, do livro digital, e na página 148 do livro impresso, tem um mapa que mostra as fronteiras da Europa, né, durante esse período da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, né? E aí você tem, olha, eu quero destacar a Alemanha com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Pronto, apareceu, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ficar melhor. Pronto. Então aqui, ó. Nós tínhamos, no início da Primeira Guerra Mundial, esse roxo todo aqui como a Alemanha, certo? Esse roxo todo. O que aconteceu? A gente tem o surgimento da Polônia, que até então não tinha Polônia, certo? Surge a Polônia no final da guerra com o Tratado de Versalhes. Mas o pior não é isso, tá? O pior é que a Polônia aqui, ó, ela divide a Alemanha em Alemanha normal e Prússia. Para quem não lembra, Prússia foi o país lá que fez todo o processo, toda a briga da unificação, que teve a guerra com a França, lembram? Então a França, lá da Guerra Franco-Prussiana, queria humilhar esse povo. O sentimento da Primeira Guerra Mundial de ódio para eles era justamente por conta da Prússia, né? Então o que aconteceu? Separou a Prússia aqui, ó, essa cor, que eu não sei como é que chama essa cor, mas enfim, separou do resto da Alemanha. E aí o que dividia eles? Um chamado corredor polonês. Deixa eu dar mais um aqui. O chamado corredor polonês, bem aqui, ó. Oi, mapa, vai pro lado, por favor. Mapa, obrigada. Então, olha aqui, o corredor polonês, ele dividia a Prússia e a Alemanha. Ambos ainda se consideravam Alemanha. Quem disse que a Prússia não era mais foram os países que venceram. Então, isso foi uma estratégia de humilhação, né? E aí, os alemães, eles começaram a divulgar uma ideia chamada de espaço vital. Landesschau, uma coisa assim, em alemão. Então, defendia que, por ser uma raça mais pura e uma raça superior, eles precisavam de mais território, expandir seus territórios, que só os dele não davam, né? Então, eles começam a invadir alguns lugares. O primeiro desses lugares foi a Áustria, bem aqui, tá? A Áustria, que desde muito antes queria fazer parte da Alemanha, né? Desde a unificação. Então, lá na Áustria, isso é tido como festa, como celebração, né? A Tchecoslováquia, ela pegou um pedaço da Áustria também, e a Alemanha decide invadir a Tchecoslováquia. Aí é que a porca torce o rabo, porque a Tchecoslováquia não queria perder seus territórios para a Alemanha. Diferente da Áustria, né? Diferente dos interesses austríacos, a Tchecoslováquia queria continuar separadinha. Então, eles vão atrás da chamada Liga das Nações e pedem para a Liga das Nações que faça alguma coisa, né? Interfira, porque a Alemanha está descumprindo o Tratado de Versalhes. E aí é muito interessante
a ação, né, que a Liga das Nações tem. Por quê? Porque, basicamente, a Liga das Nações, ela serviria para impedir que acontecesse uma Segunda Guerra Mundial. Eu e você, que somos do futuro daquela galera, sabemos que essa Liga das Nações não deu certo, né? Não conseguiu cumprir porque aconteceu a Segunda Guerra Mundial e um monte de guerras depois. Mas, esse era o interesse. Então, era poder controlar para que o Tratado de Versalhes não fosse descumprido, bem como também evitar uma nova guerra. Então, a Tchecoslováquia foi até a Liga das Nações, quem controlava a Liga das Nações era a Grã-Bretanha. Chega lá em Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, e aí fala, olha, seguinte, a Alemanha está invadindo o nosso território, né? É necessário que vocês façam alguma coisa, que a Liga das Nações faça algo para evitar que eles continuem invadindo. E aí, o que eles fazem? O que a Inglaterra faz? Nada. Pelo contrário, na verdade, a Inglaterra vai até a Alemanha conversar com Hitler e fala, olha, seguinte, vamos fazer um combinado aqui. A Tchecoslováquia não queria, né, a invasão e tal. Você podia muito bem tirar teu exército, né, para, sei lá, para evitar um conflito. E aí a Hitler vai lá e diz, não vou voltar atrás. E aí a Grã-Bretanha, a Liga das Nações, faz um acordo. Peraí, eu tô tentando achar aqui uma charge pra gente analisar. Faz um acordo, né? Achei. Esse acordo é chamado de política de concessões. Então, eles ofereciam assim, olha, para você não invadir tal território, eu te ofereço outro território. Né? Então, para você não invadir toda a Tchecoslováquia, eu te ofereço 20% da Tchecoslováquia e você se dá por satisfeito. Por que, gente, a Grã-Bretanha permitiu que a Alemanha invadisse, dominasse e descumprisse o Tratado de Versalhes? Por um motivo muito evidente, muito óbvio. Acreditava que por serem o extremo oposto da União Soviética, em algum momento a União Soviética e a Alemanha iam entrar em guerra um contra o outro. E aí a Grã-Bretanha tinha fé de que ia se livrar dos dois de uma vez só, sem precisar fazer nada. Entendeu? Então, não, em algum momento eles vão ter conflito ali um com o outro, porque um é de esquerda, outro é de extrema direita, vai dar choque, vão entrar em guerra e eu não vou precisar fazer nada, elimina a União Soviética e elimina a ameaça nazista. E aí a gente sabe que não foi bem o que aconteceu, né? Vamos analisar essa charge aqui rapidinho. Ela faz referência, essa aqui que vocês estão vendo em evidência, né? Ela faz referência justamente a essa política de concessões. Aparece aqui o Churchill falando para o Hitler. O senhor não poderia dar um jeitinho de arrombar a porta sem estragar a tranca? Né? Aí a porta é a Polônia, né? Aqui, ó, é o corredor polonês no braço dessa menina. E o que está escrito aqui é Império Britânico. Ou seja, você pode até... O que é o corredor polonês? É muito famoso, o povo fala muito, mas não lembro. Já vou explicar um pouquinho sobre o corredor polonês. Mas olha só, então, tipo, será que você podia invadir e não arrombar a tranca, né? Tem uma outra que é do Hitler deitado em cima dos países, deixa eu ver se eu acho. Que também é essa aqui. É bem interessante, né? Que aparece aqui o Hitler com a mão em cima de alguns territórios, acho que aqui é até a Tchecoslováquia, né? E aí tem a Polônia, e aí o Churchill fala, ei moço, o senhor está pisando no meu calo, né? Então, tipo, a Grã-Bretanha, ela não estava interessada em proteger a Polônia, em proteger o corredor polonês. É porque o corredor polonês era uma das maneiras que a Polônia tinha de escoar seus produtos ou de adquirir produtos via mar da Inglaterra, através desse acordo. Eles eram aliados, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente vê quais são as reais intenções da Grã-Bretanha, né? Era usar a Liga das Nações a seu favor.
Então, aqui, ó, o corredor polonês está no mapa que a gente estava olhando antes. Deixa eu abrir de novo. Aqui, compartilhar de novo com vocês. Ah, não tô... Aqui foi. Então, olha só. Então, o corredor polonês tá aqui, ó. Aqui é a Polônia. E aí tem essa saída para o mar. Estão vendo? Por que é chamado de corredor polonês? Porque essa faixa aqui de terra que a Polônia tem separa as duas partes da Alemanha, Prússia e Alemanha. Então, lá foi o Churchill e falou, olha, beleza, você não quer concordar de sair da Tchecoslováquia nem da Áustria? Tá bom, não vou brigar com você, mas se você invadir o corredor polonês, que é meu interesse, aí o bicho vai pegar. Quem conhece um alemão... Com um pedacinho de terra só pra Pois é. separar. Pois é, e esse pedacinho de terra poderia muito bem ter passado pelo outro lado. Né? Como ele foi redesenhado, esse pedaço de terra poderia ter saído por aqui, ó. Onde estou pintando de vermelho. Só que aí não teria mesmo sentido de humilhação, de separar a Prússia da Alemanha, porque a Prússia fazia parte da Alemanha. Então não teria o mesmo sentido que era o interesse francês. Então, lá vão a Grã-Bretanha e falam, olha, é o seguinte, você pode fazer o que quiser, não vou brigar, já invadiu a Áustria, já invadiu a Tchecoslováquia, só que o corredor polonês não, porque o corredor polonês interfere no império da Grã-Bretanha, e aí o negócio fica particular. Então, se você se meter com eles, você está se metendo com a gente. Quem conhece um alemão sabe bem, né? Não fala para um alemão o que ele pode ou o que não pode fazer, porque ele vai fazer o que você disser que ele não pode. Então, eles foram lá invadir o corredor polonês. Tem umas brincadeiras aí de uns meninos lazarentos, que é quando tem um grupo de meninos, e aí quando alguém passa no meio, toma porrada dos dois lados, né? Isso faz referência ao corredor polonês aqui da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha invadiu esse corredor dos dois lados, partindo da Prússia e partindo da Alemanha. Certo? E assim começa a Segunda Guerra Mundial. Ai, que sono que tá dando. Eita! Assim começa, então, a Segunda Guerra Mundial. Certo? No livro, tem uma citação da Hannah Arendt falando sobre as origens do totalitarismo. E aí fala assim, ó. A propaganda, de fato, parte da guerra psicológica, mas o terror o é mais. Mesmo depois de atingido seu objetivo psicológico, o regime totalitário continua a empregar o terror. O verdadeiro drama é que ele é aplicado contra uma população já completamente subjugada. Os nazistas não cometeram atentado contra personalidades importantes, como havia acontecido anteriormente em ondas de crimes na Alemanha. Em vez disso, matavam pequenos funcionários socialistas ou membros influentes dos partidos inimigos, procurando mostrar à população o perigo que podia acarretar o simples fato de pertencer a um partido. Ou seja, com o tempo se foi eliminando partidos de oposição, especialmente partidos que tivessem ascendência judaica, e aí fortalecia o poder nazista e as ideias do nazismo. A ideia da busca do espaço vital, a ideia de planejar invasões aos outros países, no interesse de expandir negócios alemães, de expandir influências alemãs devido à sua, entre aspas, pureza, né? A sua grande indústria, mas a gente sabe que, na verdade, não existia apenas um interesse industrial, mas também de perseguição, né? O livro de vocês traz ali algumas propagandas nazistas, deixa eu compartilhar de novo, que são essas duas, né? Uma criança muito feliz, né? Bom, ali diz assim, ó. Juventude servindo ao Führer, né? Na parte inferior diz todas as crianças de 10 anos na juventude hitlerista. Então, era uma... só tinham que se inscrever e tal. E aqui já mostra a masculina, né? Uma propaganda masculina que pede a mesma coisa, né? Que todas as crianças de 10 anos tinham que se inscrever na juventude hitlerista. Ou seja, né, era para um controle mesmo de pensamento, de interpretação, de participação e tudo mais. Certo? E tem a propaganda também na página seguinte, especialmente através do cinema alemão. Na página seguinte tem o cartaz
de um filme, chama O Judeu Eterno. Muito doido, né? O nome, O Judeu Eterno. E era um filme antissemitista, né? Olha a imagem que passa desses judeus. Os judeus, eles eram na arte alemã representadas desse jeito, bem pitoresca, os narizes grandes, essas caras assustadoras e tal, né? Bruxo. Hã? De bruxo, nariz grande, assim. Que é usado pra bruxo. Rosto fino. É bem assustador, assim, a imagem mesmo, né? Foi um dos filmes aí antissemitistas e foi feito sob insistência do ministro de propaganda, que a gente já falou, do Goebbels, né? E retrata ali os judeus como corruptos, como bandidos, como preguiçosos, como perversos, um povo feio, e que tem muita inveja dos nazistas, muita inveja dos alemães, que controlaram ali a economia por conta desses roubos que fizeram, enfim, era um filme bem assustador, assim. Roubos? Ficção. Hã? Como assim, controlado? Dizia que que os judeus eles controlavam a mídia e os bancos e tal, porque eles roubaram durante períodos de crise, eles aproveitaram para roubar o governo, para fazer acordos ilegais, que eles eram corruptos, esse tipo de coisa. E que toda a crise da Alemanha era causada por causa deles. Mas eles fizeram alguma coisa do tipo? Não, só que eles apoiavam a República, né? Eles eram a favor da República. E aí, a única explicação que os nazistas viam para isso era o fato deles terem enriquecido com a miséria do resto do povo. Entendeu? Vou pôr meu computador para carregar, porque ai, a bateria tá acabando. Rapidinho. Bom, tem uma tarefinha pra gente fazer. Que é a página 3.14.16. Tava bom demais pra ser verdade. Que dia a gente tem aula com você de novo? Quinta. 3.14. Quanto? Ponto 16. A gente vai começar a tentar fazer juntos aqui. Se não der tempo, daí vocês fazem em casa, tá? Pode ser? Pode ser, né? Então, olha só. Ali tem as imagens que a gente viu e aí pergunta, a primeira. Deixa eu ver no livro impresso. Não tem no livro impresso, ou então é na 149. Confiram aí. Eu acho que não tem. Acho que é só no livro impresso. No livro digital, desculpa. Compartilha a tela. Vou compartilhar. Acho que eu nunca abri um livro desse que os professores começam a dar aula assim, porque todo mundo compartilha. Então, olha É só. um trabalho você entrar, aí você tem que procurar o trem dos livros, aí o livro abre outra aba, que abre outra aba, tá um saco agora. Né? Então, olha aqui, tá lá. A partir das imagens, reflita sobre. Vocês estão vendo meu mouse mexer? Não, tá parado. Não, espera o meu. A partir das imagens, reflita sobre a importância de direcionar propaganda para crianças entre 6 e 10 anos. Por que esse público era escolhido? Porque é mais fácil você criar uma ideologia da pessoa desde cedo e botando isso na cabeça dela, que ela vai desenvolver achando aquilo a coisa mais normal e o dever dela. Né? Uhum. Isso mesmo. Era pensando no futuro mesmo, né? Então você fazia uma manipulação ideológica desde a infância para as pessoas. Fica mais fácil o conteúdo. Eles desenvolvem. As crianças são mais receptivas para ideias. Isso, muito bem. Né? Então você manipula desde a infância, porque é mais fácil, e aí eles vão virar soldados obedientes, né? Eles vão virar servidores obedientes inquestionáveis daquilo ali, né? Daquele sistema. E é muito louco pensar que, tipo, muitas pessoas que foram educadas nessa época, elas estão vivas hoje e educando filhos, educando netos. E aí a gente vê o perigo, né? Disso se espalhar. A função da publicidade política para Hitler. Manipulação geral.
a propaganda era um veículo para transmitir essas ideias nazistas, né? E formar aí pessoas que pudessem concordar e criar argumentação para defender o uso da força, da violência, esse tipo de coisa. E, por fim, o público-alvo das propagandas nazistas. Essas propagandas elas eram feitas para o povo alemão, mas não para grandes intelectuais, porque era uma propaganda de do povo mais faixa baixo, né? Tipo, não aqueles representantes políticos e tal, era a população normal, do dia a dia, que Isso, trabalha numa coisa aqui, faz outra ali. exatamente. Professora, deixa eu te perguntar, é verdade que teve um campo nazista na Amazônia? Eu já ouvi algumas coisas, eu sei que teve o Holocausto aqui, mas não era nazista, né? Não, o Holocausto aqui foi num manicômio. Isso. E teve o Holocausto indígena também no Brasil durante o período de reinado, né? De perseguição e de morte aos... Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Pesquisei. Porque o Holocausto, galera, na verdade, genocídio... Eu achava que o Holocausto era só dos judeus. Não Não. sabia que tinha vários. Teve vários. Inclusive, teve na África durante o período de império, de imperialismo e tal também. Bom, galera, por hoje é isso. Nossa, há menos de um ano atrás, o exército alemão postou uma foto dos uniformes nazistas, teve que deletar e pedir desculpa. Pois é, gente, é muito presente isso aí. Eu fico doida de ver que a gente vive um risco real desse povo voltar. Ano passado, um nazista de 92 anos teve o julgamento marcado. Olha só a demora, né, para as pessoas serem punidas pelos crimes. No Brasil a gente vive isso, né, gente? A galera aplaude ditador. Isso é muito triste. Se ele fizesse